Certo. Para fazer a peneirinha decorada, vamos precisar de uma peneirinha de palha, que ela já está limpa, higienizada, passei álcool 70, um pouquinho de veja, deixei secar. Tirei os fiapos, que ela vem. Essa aqui, ó, tem em torno de 20 centímetros. Nós vamos precisar de feltro, de preferência nos tons neon, que fica mais bonito. Fitilho nesses tons, aqui tem meio metro de cada cor. Vamos precisar de tesoura, cola quente, de preferência. E aí nós vamos fazer os recortes no feltro. 4 vezes cada cor de bandeirinha, neste tamanho aqui, em 2 centímetros de largura. E nesse outro formato. E as menores, para fazer o cordãozinho decorativo aqui. Nós vamos usar um fio dourado para ficar mais bonito, mas você pode usar fio de sisal, fio encerado. E a bandeirinha, a fogueirinha, né? É muito simples. Esse aqui é o tamanho. Quem quiser o molde, eu posso arrumar. Basicamente, assim, ó, o molde da fogueirinha. E aí tem essa parte maior. E aí vai ter uma que é amarelo, uma parte menor, média, que vai ser o laranja e o vermelho. E as madeirinhas marrom. Aqui nós vamos pegar um pedaço de feltro. Ele tem 20 centímetros, era o tamanho mínimo que se vendia lá no armarinho. Você vê na sua cidade. Então, eu começo a medir 2 centímetros de largura em média. Você pode fazer mais ou menos, mas eu acredito que é um tamanho bom. Quem gostar de bandeirinhas maiores também fica legal. E aí eu vou utilizar aqui uma caneta para auxiliar a enxergar, que eu não tenho a coordenação motora assim tão reta, né? Então usa a caneta para riscar. Com essa tirinha de 20 centímetros, dá para fazer 4 bandeirinhas que sobram. Que você vai cortar elas em 4 pedaços, essa tirinha. Então aí eu vou aproveitar essa tirinha e vou cortar o feltro azul. Recorta as tirinhas. Para poder facilitar. Então nesse momento a gente não precisa pegar novamente a caneta, não precisa a régua novamente, porque você já tem ali um molde, né? E aí você vai ali reservando as cores. E aí quanto mais colorido você fizer, melhor. Mas para ficar harmônico, você vai fazer pelo menos 2 bandeiras de cada cor, né? Aí vão dar 4, cada tirinha dessa. Então vamos lá. Esse aí é o feltro muito lindo, parece assim um verde neon. Então, agora nós vamos pegar o fitilho e passar a chapinha de cabelo. Por quê? Porque o fitilho veio bem amassado lá do armarinho. E mesmo a gente comprando a peça inteira, ele fica com as marcas, né? Então, para ele ficar mais bonito, aí tem meio metro de fitilho de cada cor. Quais são os tons? Tons neons, vermelho, amarelo, verde, azul, lilás, laranja. E aí eu vou lhe mostrar mais adiante como que fica se você utilizar só meio metro. Então assim, eu indico no mínimo 1 metro. Agora nós vamos iniciar o recorte das bandeirolas, veja só. Ali eu já tinha recortado uma. Então você pode já de antemão dividir essa tira de feltro em 4 partes ou não. Você quem decide. Você vai observar que se você colocar a tesoura numa direção, ela faz 2 pontinhas de bandeirola. E se você colocar ela na direção contrária, ela faz aquela bandeirola de uma pontinha. Veja só. E as duas ficam ótimas. Você vai intercalando e vai recortando. Aí eu vou tentando acelerar o vídeo, né, para não ficar muito chato, repetitivo. Em caso de dúvidas, vocês coloquem aí nos comentários. Mas eu acredito que está bem simples, né? É só recortar por enquanto, para depois a gente ir para a etapa de colagem. E é importante também, ó, veja que eu comecei a colocar dentro da peneirinha os recortes
para começar a ter uma noção da composição das cores. Você não vai colocar de qualquer jeito, ó. Coloca azul de um lado e aí você tenta colocar no lado oposto, o azul da mesma cor. Ó, coloca o verdinho do lado, aí coloca o verdinho do outro e vai intercalando para ficar colorido, bonito, porém harmônico. Vai dando um equilíbrio, né? Aí eu tô só colocando para ter noção do espaço, do tamanho. Essa peneirinha, em especial, eu coloquei mais bandeirinhas do que a primeira, pois eu acredito que fica mais confortável para a mão da criança, não ficar pegando na palha, fica mais grossinho, né, gordinho, e o feltro é macio, então fica bem melhor aí, fora que ela fica bem mais colorida, né, bem mais bonita, mais ornamentada. Certo, e assim a gente vai seguindo os recortes das nossas bandeirolas. Veja só como você pode pegar a tirinha, recortar já 4 pedaços e só fazendo o formatinho das bandeirolas. E essas bandeirolas, vocês podem estar fazendo elas maiores também para colar na roupa da criança, na calça, no colete, para ficar tipo aqueles retalhos que fica muito bonito na fantasia. Aí eu tô aproveitando o retalho de feltro vermelho, ou seja, você gasta pouco, não precisa de muito, vai sobrar muito feltro se você comprar 20 centímetros. Vai servir para fazer várias outras coisas, né? Coloca a criatividade aí em dia e aproveita esse jogo. Então eu tô limpando a mesa porque a pessoa fica confusa com muita coisa assim em cima da mesa, então tem que dar uma organizada de vez em quando, né? Eu peço desculpa, gente, pela posição da câmera, pois de manhã eu estava gravando do jeito, aí quando eu voltei à noite, mexi na câmera, mudou. Aí cada vez que eu gravava e voltava, tinha que mexer no celular, tinha que tirar ele do... Olha, agora nós vamos começar a recortar os fitilhos. Então, você pode pegar 1 metro e cortar ao meio, que vai dar meio metro. E esse meio metro você vai cortar novamente ao meio, vai ficar algo em torno de 25 centímetros. Então, essas tiras têm algo em torno de 25 centímetros. Você verifica se vai ficar mais confortável para a criança brincar menos ou mais. Pois se for uma criança muito pequenininha e as fitas forem muito grandes, ela pode tropeçar durante a dança, causar um acidente. Então, nesse caso, não é bom que seja muito grande. Eu acredito que esse tamanho aí tá ótimo. E aí eu tô dispondo elas, assim como a gente fez com as bandeirinhas. Então, se você coloca amarelo de um lado, você vai e coloca do outro lado oposto, para poder ficar harmônico. Se você usar só meio metro, vai ficar desse jeito. Agora, se você usar 1 metro, como nós usamos no final, vai ficar mais cheinho, ó. Aí eu tô pegando o outro meio metro para usar. Mas fica bom assim também, tá? Então, a gente vai continuar os recortes. Aí veja que essa fitinha aí ela já tá amassada, então nós vamos passar a chapinha. Pode ser o ferro de passar também, em casa você pode passar, não tem problema, que não tem chapinha. Para deixar bem bonitinho, gente, bem lisinho. Aí eu coloquei o rosa bem fininho, né, porque sabe como são os meninos, né? Pelo menos o meu sobrinho, se colocar rosa, ele dá um piti. Então, botei bem discreto. E aí, agora, eu tô retirando para a gente começar a fase de colagem. Pois, para saber onde a gente vai colar, a gente tinha que dar uma distribuída, né, uma disposição para ver mais ou menos por onde eu começo. Então, como a minha pistola de colar quente, ela tá bem velhinha, não tá muito boa, primeiro vou fixando de dentro para fora os fitilhos, ó, colocando cola quente na pontinha.
Aí você segura algo em torno de 20 segundos para fixar. E aí depois, ó, que eu vou fixando o resto da fitilho pro lado de fora da peneirinha. E assim a gente vai fazer com todos os fitilhos. Colando vermelho, de um lado, do outro. E aí vamos acelerar aqui para poder o vídeo ficar mais rápido. Agora aqui nós vamos começar a colagem das bandeirolas. Também da mesma forma, primeiro fixa por dentro, depois você vai fixar por fora. Veja que eu tô tirando o excesso de bandeirola porque ficou muito comprido, né? Ó, e agora eu vou fixar ela nas outras partes. Então ela vai ficar assim, ó. Um tubinho de cola quente pequeno, você cola tudo e sobra. Certo, aqui já era noite, por isso que a câmera tá mais escura. E aí eu continuei a fixação das fitas, das bandeirolas. Para elas ficarem bem bonitas. Agora, peço desculpa que a pessoa que filmou estava sozinha, deixou a câmera no pedestal e foi gravando acreditando que estava enquadrando tudo, né? Enfim, vamos melhorar. Podem colocar aí as sugestões de melhoria. Olha, coloca mais para cá, coloca assim, para eu ir aprendendo. Inclusive eu tô narrando aqui o áudio com fone de ouvido, porque quando eu gravo com o áudio do aparelho, sem colocar o fone, sem colocar por cima a gravação, fica muito baixo. Então, por isso que eu não estava gravando nada. E agora eu vi que estão utilizando muita inteligência artificial para colocar a locução no vídeo. Se esse aqui não ficar bom, vocês dizem que aí eu passo a utilizar a inteligência artificial. Porque tem muita coisa legal, gente, que eu gostaria de estar ensinando aqui. Por exemplo, nós teremos o Dia dos Pais e eu estou querendo fazer porta-guardanapo em feltro, né, para o Dia dos Pais, para decorar a mesa, né, da ceia dos pais, muito legal. Tem outras coisas. Se vocês quiserem ver alguma coisa, vocês dizem que a gente busca trazer aqui. Certo, então aí a gente está colando as bandeirolas e tirando o excesso das que estiverem muito grandes, ó. Você pode colocar o tamanho e a cor que você quiser. Essa daí tá o quê? Em torno de uns 2 centímetros de largura por 2,5 de altura. Você pode fazer maior, fica até mais fácil. Gente, agora aqui eu peço desculpa porque eu tava gravando. Começou uma briga aqui na rua, fez um barulhão, eu fiquei nervosa, fui ver, desliguei o celular e pensei que ele
voltei e pensei que ele estava gravando e ficou tudo preto. Não sei, não gravou. A parte de fazer a fogueirinha e fazer essa cordinha, mas não tem erro. Você vai simplesmente cortar as beirolas em tamanho bem menor. Então, esse foi o resultado do nosso pandeiro. Olha, eu coloquei uma fitinha dourada com mini bandeirinha. Ou seja, é só cortar a mesma bandeirinha bem menor para fazer um charmezinho. A fogueirinha é amarelo, laranja e vermelho no centro. Os gravetinhos de madeira são marrom. Os gravetinhos da fogueirinha são simplesmente 4 pedaços de retângulo marrom. Se alguém precisar de molde, é só pedir que eu tenho aqui. Aí eu escaneio e mando para vocês no Drive, né? Mas é bem facinho. E pronto, esse é o resultado. Dance, curta,